Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no meu canal de tutoriais e cursos, tem um link na descrição, cursos avançados sobre várias áreas, tutoriais avançados sobre vários assuntos. E Twitter, Telegram e Facebook, lá eu passo outros tipos de informações, sinais, projeções, informações de alta qualidade lá, se inscreva lá também para ajudar. Vamos aqui, começando com o rally de criptomoedas que tende a continuar. Então o que acontece? Antes foi alertado sinal de início de tendência de alta, aqui foi a reversão de tendência em 16.700. Lembrando que foi evitado pela nossa estratégia de time 100% pelo gráfico comprar durante essa queda lá no fundo do poço da FTX. Tudo que foi acumulado aqui foi colocado aqui, certo? E entrou em tendência de alta literalmente aqui nesse sinal Eagle. O mercado fez dois topos, mas rompeu pouco. Muita gente dizia que estava lateralizado, ia voltar para 12 mil, 13 mil, sei lá, né? 16 mil, etc. E eu alertei contra que iria continuar a tendência de alta e houve a explosão da quinta onda. Se o indicador aqui de força que eu utilizo pela estratégia Ultimate Eagle Signals, se ele indicasse falta de força, então a quinta onda tenderia a corrigir e poderíamos ter uma congestão por mais tempo. Mas não. Eu tenho indicação de força aqui. Porque o que acontece para o pessoal entender, não entende direito. Existe um tipo de sinal chamado Eagle, da minha estratégia. E sempre quando ocorre esse sinal Eagle, no caso de altas, tem um sinal Eagle de venda, ele vai fazer o fractal para baixo. Mas o de alta, ele vai fazer o fractal para cima. Né? Que são as 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. Na quinta onda, se tem força, tende a fazer a sétima. E tende a fazer a nona, e assim sucessivamente. O que acontece? O mercado ele funciona como um fractal. Estudem, pesquisem no Google o que é um fractal. Então vocês podem ver que a minha abordagem sempre é olhando um gráfico superior, indo para o inferior, ou olhando um gráfico grande, indo para um gráfico bem menor, para certos tipos de operações. Por quê? Eu entendo que o mercado é um fractal, e minhas decisões são baseadas no comportamento e probabilidades que esse fractal, o fractal está anunciando, que os fractais estão anunciando. Então, o gráfico semanal, nós estamos aqui, ele está com chance de fazer mais uma onda de alta, no mínimo. E talvez essa tendência, esse rally continue, por quê? Lá no semanal deu um fractal. Começou um fractal, um sinal Eagle aqui no gráfico mensal. Então deu um sinal Eagle aqui. Tá? A projeção estava para cerca de 40 mil, eu acho. Tá? A máxima aqui está em 37.999, então quase 40 mil. Mas o alvo está em 40 mil aqui. A projeção pela técnica de simetria dos pivôs. E está na terceira onda, né? Então tem chance de chegar no 40 mil, pode ser que passe um pouco. Se romper um certo ponto aqui, ele pode passar dos 40 mil e buscar os 45 mil aqui. Tem não é bem no 40, é exatamente um pouquinho acima dos 40 mil, 40.100, se ele atingir. Existe um padrão de candle aí que é complicado de explicar. Ele tende a buscar mais ou menos esse valor aqui de 45.900. Só que é um pouco complicado explicar isso. Então essa onda pode se estender além da projeção. E além disso, o mensal está na primeira onda, na terceira onda. Ele tende a corrigir depois e fazer a quinta onda e buscar o topo anterior. Que é nos 60, quase 70 mil, é isso? 69 mil dólares. Tá? E iniciar a tendência de alta. Talvez antes do halving chegue aqui, depois do halving vai romper e vai bombar para 100 mil. Bitcoin 100 mil, compra pela minha estratégia foi
abaixo de 10 mil dólares e até 10 mil dólares. Passou dos 10 mil dólares, paramos para comprar altcoins e tokens que têm custo-benefício melhor estrategicamente para, nessa alta, ganhar 10 mil, 20 mil% prováveis, viáveis, enquanto que no Bitcoin, por ele ser muito caro, não dá. Mas quando nos 10 mil, quem comprou vai estar ganhando 1000%. Quem comprou nos 16 mil vai estar ganhando aí uns 600, 700% mais ou menos, tá? Quando bater no 100 mil. O alvo do Bitcoin é lá no 100 mil. Vender pelo menos 50% para garantir um pouco de lucro. Mas não é para vender todos os Bitcoins. Você tem que procurar ter Bitcoins para tentar gastar, comprar coisas com ele. Futuramente, na sua aposentadoria, etc. Portanto, probabilidade é de explosão do Bitcoin e das altcoins e tokens também. Tá? Ethereum está aí. Tende a sair um ETF para o Ethereum, talvez antes do Bitcoin. E o Ethereum tende a levar as altcoins junto para cima e gerar valorizações nas altcoins de milhares de %, coisa que o Bitcoin não tem condições de fazer tão facilmente, pelo menos agora, ou num prazo menor, enquanto que com altcoins isso é possível. Então, para especuladores profissionais, isso é uma grande informação para que ele já era para ele ter se posicionado antes. Tem gente comprando agora nessa alta. Vai comprar atrasado, vai ganhar menos dinheiro, porque teve medo de comprar na baixa passada. Então, pessoal, a gente tem a questão dos bancos aqui, tá? E a gente tem a própria Suíça, eles estão tentando ali cobrar taxas para sacar dinheiro de todos os bancos, querendo colocar leis desse nível, querendo cobrar. Na Suíça, se o seu dinheiro fica no banco, parece que já cobra taxa, né? Por ficar lá no banco. Enfim, eles estão ali fechando o cerco e você tem uma crise bancária absurda no mundo inteiro. Então as pessoas estão endividadas, não estão conseguindo pagar as suas dívidas e crédito está sendo negado para a maioria das pessoas no mundo inteiro. Não é só no Brasil. No Brasil a gente tem o caso das Casas Bahia. Tem o Casas Bahia, uma empresa gigantesca, empresa de renome. Na crise de 2014 você viu ela lá sobrevivendo na crise de 2014 aqui no Brasil. Na crise do subprime ela estava lá também. Ela não estava na situação que ela estava hoje. Então, quando teve o vírus do coronavírus e teve o lockdown e arrebentou com tudo e imprimiu muito dinheiro no mundo inteiro, a questão dessa grande crise financeira que está ocorrendo hoje é que ela foi no mundo inteiro. Né? Não foi uma crise só no Brasil. Se o Brasil tivesse uma crise, mas o mundo inteiro estivesse razoável, quando as pessoas, quando o Brasil buscasse se recuperar, ele teria o mundo inteiro bem para ele tentar também, com a ajuda de outros países, por várias negociações, etc., tentar sair do buraco. Mas se o mundo inteiro está ruim, os países fracos, como o Brasil, que está ruim, terão muito mais dificuldade para se recuperar. Então é uma situação crítica. E a minha teoria sobre os 4,5 trilhões injetados nas criptomoedas, ele é uma teoria que fala sobre uma grande crise financeira que poderia ocorrer, que culminaria na migração do dinheiro dos bancos, de outros investimentos, para as criptomoedas como refúgio. E nós vemos isso ocorrendo numa situação, dando sinais de que está ocorrendo isso. Uma grande crise financeira a nível internacional, mundial, e temos claramente o dinheiro migrando para as bolsas. Então não é só Bitcoin e criptomoedas, você tem, por exemplo, as bolsas de valores bombando. Então a gente vê, demorou, aqui é o gráfico semanal, uns 3 meses para cair. Tá? 3 meses para cair, aqui o Ibovespa. Sinal Eagle ativado, então a gente tem 80% de probabilidade do mercado bombar. Durante a queda eu alertei que compra para as ações com fundamentos pelo método Graham era para estar comprando. Em apenas um mês, vai fazer um mês, ó. Three White Soldiers aqui, o padrão 3 soldados brancos. Ocorreu partindo de um suporte que era
presumível que o preço pararia aqui para bombar e você tem os 80% de probabilidade de fazer a terceira onda que acabou de fazer. Terceira onda com 3 soldados brancos. Então, tem chance de fazer a quinta onda e formar o fractal após o sinal Eagle que eu expliquei ali no começo, tá? Então veja, pessoal, que não é uma... As minhas análises e projeções, elas são feitas antes e provadas que depois aconteceu o que foi projetado. Logo, absolutamente, o gráfico funciona no médio prazo, ou seja, dentro de 6 meses é possível acertar os movimentos do mercado. Então o gráfico funciona. Se você souber usar o gráfico, tiver uma estratégia que funciona para o gráfico. E eu tenho a estratégia Ultimate Eagle Signals. Tem como acertar esses movimentos com outros métodos? Tem, mas a melhor ferramenta que eu desenvolvi e encontrei é o método Eagle. Os outros métodos são menos eficazes, Fibonacci, retração de fibra, projeção, nem chega aos pés do que eu faço, do que o método Eagle Signals faz. Então eu só uso ele, é sempre a média 8,9 aqui, o ADX aqui embaixo, é o Direction Movement Index. Então a gente vê aí Ibovespa bombando. Para fazer trade, né, tá viável aí durante essa semana ainda, mas é uma região que tende a ser um topo. Tá? É uma região que tende a ser um topo aqui, mesmo após os 3 soldados brancos, porque é o seguinte, ocorre o padrão 3 soldados brancos. O mercado ele pode fazer um topo aqui nessa região, cair, e será um pit stop para o mercado bombar de novo. Então o ideal é um trader que quer fazer swing trade, aguardar uma correção do semanal para entrar no swing trade em ações, no próprio mini índice, para buscar surfar em gráficos menores, gráficos de 4 horas, gráficos de 60 minutos, etc. O S&P 500, mesma explosão ocorrendo. Então muita gente, muitos economistas, muitos especialistas alertam que o mundo vai quebrar, que vai ter recessão e etc. Mas a gente tem que se lembrar de 1945, pós-guerra, todas as bolsas do mundo e o ouro explodiram enquanto a recessão, crédito limitado, situação para pedir empréstimo limitada, a pessoas sem dinheiro, pessoas com dificuldades terríveis, crise terrível no mundo inteiro, pós Segunda Guerra Mundial, né? E os mercados bombaram. Muita gente ficou rica que comprou no fundo do poço. Warren Buffett comprou. Não sei se foi o The Washington Post que ele comprou no fundo do poço e ganhou uma fortuna depois. Não sei se foi nessa época que ele comprou o The Washington Post, que todos os analistas, todo mundo dizia que não era para comprar, etc. Então as grandes crises, inclusive a crise que está acontecendo hoje, é uma grande oportunidade para você fazer muito dinheiro. Só que as pessoas têm medo. O problema é o medo que paralisa as pessoas. E, por conseguinte, o mercado ele vai bombando, vai subindo. Quando subiu muito, quando estiver lá no halving do Bitcoin, após o halving do Bitcoin, quando subir, bombar as criptomoedas, daí o cara vai querer comprar, vai querer vender carro, casa, para comprar Bitcoin, e para comprar criptomoedas, para comprar ações, certo? Então ele perde uma grande oportunidade porque ele tem medo de entrar na crise. As crises são grandes oportunidades. Historicamente você vê ali que quem entrou nas crises conseguiu se dar muito bem, com o mercado super desvalorizado. Dow Jones com sinal Eagle que eu alertei antes, fez o gap gigante aqui, pessoal. O que acontece? Isso aqui é um gap de corte. Por quê? Gap de corte é aquele gap que ocorre, tá? E o mercado tende a bombar numa grande tendência de alta. É um gap que indica início de tendência de alta. Um gap de corte. Tá? Que é um gap total entre um candle e outro. Que tem que ocorrer numa região de suporte e tem que estar no início de uma tendência de alta. O Dow Jones está no início de uma tendência de alta pelo sinal Eagle que deu aqui, fez a primeira onda, corrigiu, já era presumível que corrigiria aqui, fez a tweezer bottom aqui, a pinça de fundo parcial, né,
não é perfeita, mas é uma pinça de fundo. O Marubo azul gigantesco aqui, indicando é um candle de força extrema. Hesitou em romper esse topo, mas houve o gap semana passada, embora o candle seja de indefinição, esse gap significa grande força compradora extrema, visando continuar subindo. Não é um gap de exaustão. Por quê? Porque está no próximo do começo da tendência de alta. Ou seja, isso mostra uma psicologia de força extrema para o Dow Jones continuar subindo. Certo? Então não se enganem, meus amigos, com queda. Durante essa queda, todo mundo desesperado, todo mundo abre live dizendo que o mundo vai desabar, etc. É a grande oportunidade para você estar comprando. A grande oportunidade para você estar comprando para médio prazo e fazer investimentos também de longo prazo também. E a gente tem agora a questão do euro, perdão, em relação ao dólar americano. O dólar americano, o que acontece? Primeiro, o franco suíço, ele está em primeiro lugar em relação às principais fiats, é a moeda fiat mais forte, então você ter franco suíço para médio prazo, para você gastar, uma coisa é você comprar uma ação e ficar 10 anos com ela, ela tende a valorizar muito mais do que qualquer moeda fiat. Outra coisa é você ter um dinheiro que você vai gastar daqui a 6 meses, 1 ano. Esse dinheiro você colocar em fiats específicas ou em criptomoedas específicas, você vai conseguir valorizar ou pelo menos manter um certo poder de compra contra a inflação a nível mundial. O franco suíço é a moeda fiat mais forte. Só que para quem está na Suíça tem inflação lá também. O franco suíço não vai servir. O franco suíço vai servir se você estiver em outro lugar da Europa, no Brasil, etc. Ele estava em tendência de alta em relação ao dólar há muito tempo. Na próxima correção que ele fizer aqui, poderá dar um sinal Eagle e voltar a explodir, como aconteceu aqui. E ele vem fazendo essa tendência de alta em relação à maioria das fiats mais fortes. O dólar, todavia, ele está em tendência de baixa com relação ao franco suíço. Ele está a médio prazo em tendência de baixa. Mesma coisa, né? É só o gráfico contrário que eu mostrei. Ele tende a fazer um sinal Eagle de venda aqui para desabar mais em relação ao franco suíço. E o dólar está acima de tudo, né? Até do dólar canadense, se eu me lembro bem, ele está em tendência de alta. Né? Mas ele está abaixo do euro. Está entrando em tendência de baixa em relação ao euro. Então, quer dizer, você tem o euro, que é uma moeda fraca, nas situações críticas que temos hoje, e ele está em tendência de baixa, entrando em tendência de baixa em relação ao euro. Existe 60% de chance de tentar formar uma tendência de baixa, mas não é possível diagnosticar a força. Ou seja, a segunda moeda fiat ainda mais forte no momento é o dólar. Os fundamentos dele indicam que tende a continuar acima das principais moedas fiat, mas não acima do franco suíço. Então você ter um pouco de dólar canadense, um pouco de USD, estou falando para médio prazo, tá? Não é para aposentadoria. E um pouco de franco suíço, você tende a ficar protegido contra a inflação, principalmente você que é brasileiro. Então o seu patrimônio tende a ser protegido contra a inflação a nível mundial. Porque são as moedas fiat mais fortes. Muita gente vai dizer, fiat não presta. Só que é o seguinte, sempre terá uma fiat que vai valer mais do que as outras. Então mesmo que as moedas fiat elas definem, se arruinem definitivamente, por exemplo, se o dólar ele vai cair, ele vai desabar, cair, tá? Vai fazer um desabamento extremo, vai cair, vai se arrebentar no chão. Mas se você sabe que igual eu venho acertando há 7, 8 meses atrás, eu alertei que o franco suíço iria ficar em primeiro, iria ficar acima do dólar, ia entrar em tendência de alta em relação a todas as fiats. E aconteceu. Então, eu poderia pegar o dinheiro que eu vou gastar daqui a 6 meses, 1 ano, naquela época, colocado em franco suíço, e na hora de gastar eu gastaria. Daí tem gestor de fundos aí,
Tem gente aí que diz que é trader, que diz que é investidor, que diz que ações em 20 anos valorizou milhares de % em relação ao franco suíço, em relação ao dólar. Só que esse dinheiro das ações é para você gastar daqui a 20 anos, 30 anos. Existe um dinheiro que é reserva de emergência, ou dinheiro que você tem que ter ali um capital reserva para gastar daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então colocar nas fiats é uma boa sim. Tá? Não colocar tudo em Bitcoin, não se deve colocar tudo em Bitcoin. No caso de um dinheiro nesse nível, né? O problema das fiats é a questão de que se fica no banco, podem confiscar, se o banco quebrar, você perde tudo. Tem tudo isso aí também que vê, né? Daí depende do custo-benefício, do risco que você quer correr. Às vezes compensa você colocar tudo em certas criptomoedas. Só que é uma decisão difícil por conta da volatilidade absurda das criptos. Então vai depender da sua estratégia para dentro de um ano você conseguir ter um dinheiro posicionado naquilo que vai te ajudar a romper, a ficar acima da inflação. Então eu sei, mesmo com o dólar desabando, definhando, etc., eu sei que o franco suíço ele vai ficar em primeiro lugar. Né, o projeto é certo. Então, mesmo que o franco suíço também define, tenha problemas, ele é o mais forte. Então, em certos países eu terei um poder de compra torrencial. Então, essa é a jogada. Então, você tem que ter fiat sim. Principalmente fiat em espécie, por quê? Se acaba a luz e a eletricidade, não adianta ter Bitcoin. Pode ter um apagão de vários dias, como já aconteceu no Brasil. Você tem o dinheiro fiat, ele te salva. Você precisa comprar um remédio, precisa ir no médico. O dinheiro fiat em espécie ele te salva. Então, a gente tem que ter um pouco de fiat em espécie, sim. E certos governos infelizes, miseráveis, estão querendo digitalizar tudo. Digitalizar é o escambau. Dinheiro que vale é dinheiro em espécie. Porque se acabar a eletricidade, acabou a internet, você compra o que você quiser. Né? E eles não vão fazer isso, né? E é importante que a maioria das pessoas saiam do mundo digital nos gastos ali, com dinheiro fiat, e gaste um pouco também com dinheiro em espécie, porque o dinheiro que vale mesmo é o que está em espécie. O que está digital ali, ele pode ser bloqueado, pode dar uma pane no sistema e você não consegue pagar nada ali, etc. Né? Coisa que também tende a acontecer com as criptomoedas, que necessita eletricidade, necessita internet, e se acabar essas duas coisas, não tem como transacionar Bitcoin. Por rádio tem como, né? Por rádio dá pra gente fazer transações com criptomoedas, só que é um pouco complicado, é algo que tem que ser estudado para quem usa criptomoeda se armar para efetivar transações, tá? E vamos aqui, pessoal, para a psicologia do trader de hoje. Psicologia do trader e do investidor, de Mark Douglas, né, na página 31 do Trade in the Zone, livro Trade in the Zone, excelente livro que você tem que ler, mesmo você sendo investidor ou trader, ambas as partes devem entrar nesse livro aqui, tem muito conhecimento bom aqui. Aprender a aceitar o risco é uma competência de trading, a mais importante competência que podemos aprender. Então, o sujeito entra nas criptomoedas. Ele entra nas criptomoedas, por exemplo, ou nas ações, etc. E ele é o seguinte, ele tem um capital que ele não pode perder. Mas ele pega todo esse capital e joga no mercado. Aí o mercado desvaloriza 40%, ou seja, ele não aceita que o patrimônio dele desvalorize 40%, então ele entra em desespero. Ou se desvalorizar 70%, pior ainda. Ele entra em desespero. Mas o profissional, quando ele compra e depois cai 40% ou 70%, o alvo é 10.000% dentro de 5 a 10 anos. Nas criptomoedas, principalmente nas ações, 10.000% é uns 20 anos, 25 anos com juros compostos que leva, tá? Nas criptomoedas, em 3 anos, na Binance Coin, o meu grupo secreto de sinais fez na Binance Coin carteira com apenas 30 criptomoedas, diferente de certas carteiras por aí que tem 200, 300 criptomoedas, daí você ganha
10.000% em uma de 300, o impacto sobre o seu patrimônio não vai ser tão grande. Mas entre 30 criptomoedas, 10.000% vai fazer seu pé de meia, dependendo da grana que você colocou ali. Portanto, você tem, né, 10.000% que no momento da compra desvalorizou 70%, desvalorizou 90% que seja. Não interessa. Porque eu tenho, no futuro, eu vou colher isso aqui. Só que o sujeito não aceita isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, eu tenho que entrar no mercado aceitando que o meu patrimônio vai desvalorizar 40%, 70% e esse dinheiro não é dinheiro que eu vou pegar no curto prazo. E também é um dinheiro que eu posso perder. Mas eu vou fazer o seguinte, eu entendo que o patrimônio ele vai desvalorizar 40%, 70%, 90%. Eu tenho o dinheiro da faculdade do meu filho, eu tenho o dinheiro para pagar minha faculdade, ou tenho uma casa aqui, eu vou vender a casa e vou colocar tudo no mercado, porque eu entendo que eu vou atingir o valor intrínseco de 10.000% e vou ter essa porcentagem, eu entendo. Eu entendo que mesmo com 90% de queda após eu comprar, lá no futuro eu vou colher 10.000% mesmo assim, porque eu comprei num preço que estava abaixo do valor intrínseco. Então não me interessa. Eu vou pegar dinheiro que eu não posso perder e vou colocar aqui. Mas não vai dar certo. Porque quando você precisar do dinheiro, pode ser exatamente no momento em que está com 90%, em que está com 70%. Então você vai zerar do mesmo jeito. Logo, para você investir no mercado, tem que ser dinheiro que você não pode perder. Agora, é claro, se você colocou uma grana no mercado, você tinha suas reservas de emergência lá, gastou tudo, teve crise, gente ficou doente na família e você teve que gastar todo o seu dinheiro que você ia usar, e daí só sobrou o dinheiro que você colocou no mercado por longo prazo. Daí se é um caso de um câncer, um caso de alguma doença grave, de mãe, filho, etc., vai ter que zerar com prejuízo e pagar e acabou, né? Não tem o que fazer. E não foi indisciplina sua, foi uma necessidade e você vai ter que cair fora e com prejuízo mesmo. Às vezes acontece, né, com algumas pessoas. Às vezes a pessoa se endivida e ela começa a se lascar financeiramente, e daí ela, né, vai ter que partir para as ações lá que está para longo prazo, ou criptomoedas que está para longo prazo, e zerar. Não é indisciplina nesse caso. Surgiu uma urgência devido a crises de outros setores da sua vida financeira e levou você a zerar as posições no mercado de longo prazo que você está posicionado. Mas se você coloca dinheiro no mercado que você não pode perder, não tem garantia de que o mercado, num certo tempo, quando você precisar desse dinheiro que você não pode perder, o mercado vai estar valorizado. Você não pode contar por isso, porque tempo no mercado é uma coisa que a gente não controla. Por isso que, quando eu faço as minhas projeções fundamentalistas para criptomoedas ou ações, existe o range de longo prazo, que equivale ao quê? A 5 a 10 anos. Então o Bitcoin vai para $100.000 entre 5 a 10 anos. Falei isso em 2017. Tem custo-benefício para mim entrar no Bitcoin com $10.000 pela minha estratégia. Dá para entrar agora? Dá. Mas era para ter entrado antes. Então a gente está em 2023, indo para 2024, mais ou menos aí uns 8 anos. Vai totalizar uns 8 anos. Em 2024, o Bitcoin ele pode atingir os 100k talvez. E antes do halving, o Bitcoin tende a atingir os 69k. Conforme a análise que eu fiz ali, pode ser que ocorra nesse tempo. Mas tempo é uma coisa que eu não controlo, pode ser que congestione, fique meses parado antes de bombar, etc. E depois ele busca lá os 100k em 2024. Lá para o meio de 2024, ou final, etc. Tá? Daí depois ele vai lá para os 100k, e você vai obter lá os 1000% para quem comprou por $10.000
ou abaixo de 10 mil dólares e parou de comprar para comprar Ethereum e outras coisas que vão valorizar 10 mil. Para quem comprou Ethereum, 10 mil por cento, para quem comprou Ethereum, no meu grupo secreto de sinais lá, no 120 dólares, e não comprou Bitcoin, mas comprou Ethereum, vai ganhar muito mais, milhares de por cento, e com Bitcoin não vai. Então é questão de tática, estratégia de especulação. Certo? Então é isso, pessoal. Bom, caso você se interesse em aprender a metodologia Ultimate Eagle Signals, essa metodologia, eu faço as minhas análises, tenho os meus acertos, né, que funciona para vários mercados. Você entra em contato comigo, tem o curso de análise fundamentalista, tem o grupo de sinais para você seguir os sinais, tem a carteira de criptomoedas oficial aqui também para longo prazo. Entre em contato comigo para contratar esses produtos e serviços. Vou ficar por aqui. Obrigado pela audiência de todos. Até mais.